Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Olha, fica ligadinho que o tema hoje é daqueles assim, ó, de deixar você de boca aberta. É um tema muito filosófico, uma reflexão interessantíssima e que parece que não interfere em nada, mas a resposta que você der a essa pergunta vai basear uma série de outras interpretações que você tem que fazer do texto bíblico. Então, fica ligadinho aí. Deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente iniciar a nossa conversa. Eles que já estiveram aqui essa semana e retornam para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. O pastor Aleph Lopes e o reverendo Tiago Naruzzi serão os nossos debatedores de hoje. Pastor Aleph, vou começar com o irmão. Uma ótima noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Zeca. Graça e paz, reverendo Tiago Naruzzi. Cumprimentar aqui também todo o programa Vejam Só em nome do Zeca, Angélica, que Deus abençoe um programa que, sem sombra de dúvidas, é o maior programa de debate bíblico da televisão brasileira. E só é o maior por causa dos convidados. Eles que fazem esse programa gigantesco, porque são ótimos. Às vezes o pessoal, desculpa, me manda mensagem lá no Instagram, né? Como é que eu faço para participar do Vejam Só? Eu respondo assim, meu irmão, tem que ser muito bom. Para começar daí, senão não adianta. Vai lá passar vergonha. Não é fácil, não. O pastor Aleph é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e vai passar agora as informações da igreja para você que nos acompanha. Muito bem. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, capital São Paulo, na rua Doutor Fon, número 140, Belenzinho. Pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior e presidente da Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bom, obrigado, viu, pastor Aleph, pelo carinho. Agradeço. Inclusive, para você que nos assiste, os contatos do pastor Aleph já apareceram aí para você e vão ficar salvos lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer o ministério e o trabalho do nosso irmão também. Obrigado, meu irmão, Eu pelo que carinho. agradeço. Reverendo Tiago, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, também nosso parceiro aqui do Vejam Só. Graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Zeca, muito obrigado mais uma vez. Aliás, né, já estivemos juntos aí há 2 dias atrás, né? Então, assim, é uma alegria retornar, assim, fico muito feliz sempre em poder, de alguma forma, contribuir, né, para a audiência. Como disse, um programa tão importante para a cristandade como um todo. E é sempre um prazer, uma alegria em especial dividir mais uma vez aqui, né, o programa com o pastor Aleph. Espero que tenhamos aqui momentos de aprendizado. Sim, dois homens de Deus que, apesar de ideias distintas, sempre com as posições muito respeitosas, um debate super cordial, ainda que diferentes. E eu acho que isso é importante. Cada um defendendo o seu pensamento, mas sem agredir, sem falar mal, nada. Você vai acompanhar. Que virou moda hoje, infelizmente, né? Verdade. Às vezes de maneira desrespeitosa. Sim. Bom, vamos lá para a informação da igreja, o pessoal da Lapa lá, como é que faz? Antes, deixa eu deixar um abraço aqui, né, do reverendo Lucas. Boa, é parceiro, mas agora ele só quer... Tá em outro nível, né? Mas deixou um grande abraço. Do debate mundial. Reverendo Lucas, Samuel, deixa um abraço aqui deles. Bom, nós estamos ali no Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias, 67. Então, se você está ali pela região, venha nos fazer uma visita. Vai ser uma grande alegria, um prazer recebê-lo. Pô, tem as informações, inclusive já deixamos os contatos também, só do Tiago, como da igreja também apareceram aí para você. Então chega por lá, que são os canais aí oficiais para você conhecer o ministério do nosso irmão e o trabalho da igreja também, tá certo? Vamos colocar na tela aí a pergunta que nós vamos responder. Deus criou o mal? É uma pergunta difícil. Às vezes a resposta parece simples, mas tem que ter cuidado com as consequências dela. E é isso que nós vamos ouvir agora, a resposta dos nossos convidados. Na sequência, você vai responder a nossa enquete também. O pastor Aleph vai ter o privilégio de iniciar o programa e depois o reverendo Tiago vai responder também a nossa pergunta tema. Vamos lá, pastor. Muito bem. Esse tema, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores temas, não apenas no meio teológico, mas filosófico. Começando com Epicuro, na Grécia Antiga. O pensamento ideal para o conhecimento da temática Deus criou o mal parte do pressuposto da teodiceia. O que seria a teodiceia? A palavra theos, em grego, Deus, e de quê? Justiça. Justiça de Deus, termo esse cunhado pelo filósofo alemão Leibniz, que trata a respeito simplesmente da defesa ou justificativa da essência de Deus ou da presença de Deus em um mundo mau. Importante ressaltar também que a filosofia, ela subdivide em 2 maus, ou simplesmente os maus em si, o mal moral e o mal natural.
O mal moral trata a respeito da natureza pecaminosa ou daquilo que o indivíduo faz contra o outro indivíduo ou contra si mesmo. E o mal natural trata a respeito das catástrofes da natureza. Dentro desse pensamento, a princípio, nós temos, no mínimo, 5 tipos de teodiceia. A primeira teodiceia, a teodiceia dialógica, teodiceia do livre-arbítrio, teodiceia educativa, teodiceia escatológica, teodiceia adiada e a teodiceia da comunhão, que precisa, naturalmente, dar uma resposta a estes que são contrário à verdade do Deus Todo-Poderoso. Como que um Deus amoroso permite o mal? E este tema, sem sombra de dúvidas, vai marcar a sua história. Boa. E aí, reverendo Tiago? Eu acho que aparentemente nós não vamos divergir muito, né? Mas a gente sabe que no decorrer do programa algumas coisas podem aparecer. Mas eu também, para responder essa pergunta, eu também tenho que subdividir, né? O que nós estamos falando como mal, né? Porque talvez a gente fale que Deus é ou não é, mas referindo-se a um tipo de mal, né, e os ouvintes estejam entendendo um outro tipo de mal. Por exemplo, quando um texto que eu gosto de usar bastante para responder essa pergunta, e pegando um gancho nessa subdivisão de mal moral, metafísico e natural, só a título de uma breve definição, como o pastor já disse, só para corroborar, o mal moral é aquele mal que advém das intenções impiedosas, malignas, não condizentes com os atributos divinos, né? Isso é o que nós chamamos de mal moral. São as nossas ações pecaminosas. Não só ações e atitudes, mas a própria natureza humana, ela é má, porque nós estamos em queda. Ainda que fomos resgatados, esse resgate, ele diz respeito inicialmente, ou neste período, ao aspecto judicial, jurídico, né? Nós ainda somos pecadores. Carregamos esse aspecto mal, moral, inclinado. Aí nós temos o aspecto metafísico, que é muito usado pela filosofia, o mal metafísico. O que seria isso? A grosso modo, seriam limitações que nos afastam, segundo esta concepção, das perfeições. Então, por exemplo, o homem é finito. Isso, segundo o mal metafísico, é um indício de que nós não que nós carregamos males, se assim eu posso dizer, né? E o mal natural, que é o que eu coaduno. Deus sim cria o mal natural. Eu vou falar com muita contundência com base em Isaías 45, porque esse texto ele vai dizer que Deus cria, e o interessante é que a palavra cria é o verbo bará, que sem medo de errar, não vou entrar na discussão do ex nihilo, mas pelo menos nesse momento, mas quando este verbo ele aparece na Bíblia, ele está sempre agindo para a ação de Deus. Então, Deus, quando o ato é um ato criador de Deus, é sempre usado a palavra bará. Então, ali o texto vai dizer que ele cria a luz e cria as trevas. Cria o bem, faz o bem e cria o mal. Então, a gente vai ter tempo de discutir que tipo de mal é esse. E o interessante é que isso está intimamente ligado também à ideia aliancista. Quando Deus estabelece um pacto com o seu povo, ele vai colocar algumas condições para o bem e para o mal. Como, por exemplo, catástrofes, doenças e assim por diante. Boa. Então, as reflexões iniciais dos nossos convidados, que obviamente vão conseguir explorar e aprofundar um pouco mais, mas antes da gente continuar aqui, deixa eu já abrir a oportunidade para você participar, acessando o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos ver a enquete que a produção deixou lá para vocês. A pergunta é o seguinte, ó, o mal faz parte da criação de Deus? Primeira opção, sim, Deus criou o mal com um propósito específico. Segunda opção, não, o mal surgiu como consequência do pecado. E a terceira opção é um mistério. Não temos uma resposta clara. É o famoso não sei, né? Mas o pessoal caprichou aqui, colocou um termo mais gospel, né? É um mistério. Então, se você não sabe, vai no mistério que é melhor. Então, vai lá, vote, participe e nos ajude na construção do programa de hoje. Pastor Aleph, vou devolver a palavra ao irmão, por favor. Muito bem. Como bem disse o reverendo Tiago Naruzzi, nós temos um texto que, em certo ponto, traz uma dificuldade de interpretação por aqueles que, infelizmente, têm algum tipo de dificuldade para compreender o texto. Isaías 45, versículo 7. É um texto clássico. Somos sabedores que Isaías, considerado profeta messiânico, porque profetizou
mais de 40 profecias acerca do Messias, considerado também como o Evangelho do Antigo Testamento. Trata a respeito de 66 capítulos, 1.292 versículos, cerca de 120 promessas, atrelada ao pensamento natural, subdividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, juízo e lei, do capítulo 40 ao 66, graça e consolo. Quando abrimos o texto de Isaías 45, versículo 7, aproveitando o gancho do reverendo, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. É importante ressaltar que Isaías é considerado como o profeta mais erudito da cultura judaica, tendo por certo que a palavra Isaías significa o Senhor é a salvação, profetizou aproximadamente no ano 750 a.C., e o texto no original hebraico se aplica dessa forma: Yatzar or bara Hosher, Asar Shalom bara Ra Adonai Asar, que trata a respeito, como bem disse o reverendo, a questão do verbo bará e o verbo assar. O verbo bará significa criar do nada, ou simplesmente a potência de Deus enquanto Criador. E o verbo assar significa fazer. Aqui nós temos, dentro da interpretação bíblica, aproveitando o ensejo, o conceito e o contexto imediato, remoto, pretextual, se aplica simplesmente no original aqui, um paralelismo antitético. O que seria isso? Paralelismo antitético, muito usado na cultura judaica, em especial na poesia hebraica, trata a respeito da primeira cláusula e a segunda cláusula. A primeira cláusula, ela contrapõe no sentido bom da palavra, só para contrastar a segunda cláusula. Note que o próprio profeta faz a questão da expressão paz e mal, luz e trevas. A palavra luz em hebraico or, a palavra trevas em hebraico hosher, e a palavra em hebraico paz, shalom, e a palavra mal em hebraico ra. Segundo James Strong, a palavra mal no Antigo Testamento apresenta-se as suas nuances cerca de 448 vezes. No Novo Testamento, 76. A palavra mal significa dizer aqui calamidade. Significa dizer não que Deus é o autor do mal enquanto ser, mas o mal para punição do indivíduo. Nação de Israel, onde está corrompida pelo pecado. Naturalmente, a palavra mal em grego, temos no mínimo 3 termos: kako, ponera e faulos. Kako e ponera se aplica ao mal moral e o faulos se aplica ao mal ou simplesmente à obra improdutiva. Dito isso, Deus não é o autor do mal, porque contraria o seu caráter, mas Deus é aquele que permite a punição que nós aplicamos na justiça punitiva. Vamos lá. O pastor falou sobre o paralelismo sintético, né? Antitético, desculpa, mas pelo menos ao meu ver, pareceu mais um quiasmo ele apresentando, porque o paralelismo sintético, diferentemente do quiasmo... Antitético. Que faz um X no uso das suas palavras, o paralelismo ele vai trazer a ideia de uma progressividade de ideia. E eu vou trabalhar isso daqui já já. Mas, então, já temos um primeiro ponto, aparentemente, de divergência, né? Que o pastor, pelo que eu entendi, disse que Deus não cria, inclusive, o mal natural, não é isso? Não, eu disse que Deus não cria o mal moral no sentido o natural, punitivo, sim, com certeza. Mas não é permissão, ele cria, né? Ele permite, né? Então a palavra é permissão. É porque o criar do nada, aí nós vamos trabalhar. Tá. Então vou trabalhar numa aparente divergência, tá? Eu já entendo que Deus cria sim, porque a progressão é justamente não há nada, o povo está em paz, mas transgredindo o pacto ou a lei de Deus, Deus traz do nada o caos, porque ali está a ideia de caos. Vou trabalhar um texto que talvez ajude a esclarecer essa ideia, né? Por exemplo, quando a gente pega Levítico, eu poderia trabalhar Deuteronômio também, mas eu vou pegar Levítico 26, do 3 ao 20. Eu vou recortar alguns textos, mas você em casa, por favor, depois leia para que você entenda. O texto vai dizer assim, algumas condições pactuais. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu quem? Deus, vos darei as vossas chuvas a seu tempo. A terra dará sua messe, a árvore do campo o seu fruto e assim por diante. Então ele está dizendo que Deus daria estas benesses ao seu povo. Não é fruto de algo automático. É Deus que a cada manhã, aquilo que chamamos de providência. Muitas vezes esse rito ordinário nós desacralizamos. É Deus quem dá essas coisas. Mas ao mesmo tempo o texto diz, a partir do versículo 14, mas... se não me ouvirdes
e não cumprirdes todos esses mandamentos que ele havia dito, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu, não caso fortuito, não uma mera permissão, mas uma ação direta, um decreto, eu vos farei isto. O que Deus faria? Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos o comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Quem que faria isso? Deus. Então perceba que quando a gente volta para Isaías 45 e a gente entende aquilo que chamamos de teologia bíblica, Deus está dizendo que se eles não obedecessem a Deus, eles seriam inclusive levados ao cativeiro. Não foi um acidente de percurso, mas estava nos decretos. Então, esse tipo de mal natural, que eu entendo que incide não só catástrofes, mas essa lista de ações advindas diretamente de Deus, não da sua permissão, mas das suas mãos, né, que nós lemos aqui em Levítico. Então, Deus, sim, esse tipo de mal não é o mal moral, ele é o autor. E aí, pastor Aleph? Muito bem. Mais uma questão com a devida vênia ao reverendo. O senhor acredita que se a nação, segundo essa visão e o texto que o irmão leu, Deus ele está avisando para não fazer, mas para voltar. Mas Deus já havia decretado que o que eles iam fazer era não voltar. Como é que Deus seria? Deus não decreta a ação ou a vontade humana. A ideia é mais ou menos o seguinte, deixa eu tentar fazer uma analogia. Não, só para... mas a analogia é para tentar respondê-lo, né? Porque são coisas complexas, então eu vou tentar simplificar para que os espectadores entendam. Se eu digo assim a uma pessoa, não ouça som alto, porque se você ouvir o som alto, você vai ficar surdo. Eu estou alertando essa pessoa, então entenda isso como antes da queda. A pessoa insiste em ouvir o som alto, fica surdo. De quem foi a responsabilidade de perder a audição? Da pessoa. Isso não isenta o meu direito de, após a surdez, continuar dando orientações, ainda que ele seja incapaz de me ouvir. Vamos aplicar isso na Bíblia? Deus havia dito ao homem, não coma do fruto, porque se comer, morrerás. O que ele fez? Não assumiu apenas uma surdez ou uma incapacidade de ouvi-lo. Mas vamos se ater a esse contexto. Isso não impede ou não isenta o direito do todo soberano continuar dando instruções de qual é a sua vontade, porque essa capacidade assumida, ela foi responsabilidade do homem. Dentro do calvinismo, o senhor acredita que Deus determinou todas as ações dos homens? Não. Como é que seria isso? Ele determinou a história. Existem causas contingentes mas ou a causa contingente secundárias. de São Tomás de Aquino não se aplica a Calvino. Não. As institutas... Mas, o pastor, com toda respeito, eu vou usar o termo que o pastor sempre usa, né? Com toda a vênia. Eu não tenho compromisso com a relação tomista. Até a ideia de relação tomista, de causa e consequência, é diferente da nossa relação reformada. Para constrangimento, de forma alguma, Sim. É só para entender, porque o determinismo... em especial, quando você lê as Institutas, em especial volume 1, você trata ali que Deus é o autor do macro e do micro. O mesmo Deus que falou para Adão não comer do fruto, segundo Calvino, ele decretou a queda. Então, aqui existe mas o senhor está lendo Deus... a frase de Calvino completa. Não, é porque senão os ouvintes vão entender que Calvino só diz que ele decretou. Porque no restante das Institutas, ele vai dizer com todas as letras. Sim, Deus decretou. Contudo, o homem caiu por sua responsabilidade e vontade. Aí ele diz, como unir essas duas coisas? Ele diz, confesso, palavras dele, não minha, só estou complementando por uma questão de honestidade intelectual. Ele vai dizer, como unir essas duas coisas? Confesso ser algo misterioso, mas não posso negar que as duas coisas estão lá. Olha que coisa interessante. Dentro dessa visão, é inegável que Calvino acredita nesse determinismo prático. Porque o mesmo Deus que fala para não comer é o mesmo Deus que decretou. Então, esse Deus é bipolar. Por quê? Dois polos. No esconderijo do seu decreto soberano e divino eterno, ele fala nas entrelinhas ou nos bastidores. Eu já decretei para cair.
Mas quando fala com Adão pessoalmente, não coma. Então, nós temos inúmeros textos que a livre ação humana, ela é provisória no sentido quando inclinado para o mal. Agora, a graça, ela sempre inclina para o bem. Dito isso, para não delongar... Posso só responder isso ou não? Eu só queria concluir... Porque eu estava concluindo, né? E ele é que eu só tomou minha fala. Só queria entender a fala do Senhor, a visão do Senhor, e, obviamente, a gente vai ter mais tempo para isso. Só para me concluir aqui... Claro, pergunta aí, então. Só para não esquecer, Isso. né? Perfeito. Então, dentro dessa visão, nós temos por certo que esse mal relacionado à natureza é a justiça punitiva de Deus por causa do aspecto da apostasia da nação. Isso aqui é matéria vencida. E detalhe importante, quando nós olhamos para esse texto, inevitavelmente, o determinismo calvinista, com a devida vênia ao reverendo, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, por gentileza, ele trata a respeito disso. Nós vemos inúmeros, tanto é que Calvino, ele bebe da fonte de Agostinho. E Agostinho, ele trata a respeito da livre ação do homem, do livre-arbítrio. Ele só prega essa questão, entre aspas, maniqueísta do determinismo divino pré-estabelecido na eternidade a partir do ano 413 depois de Cristo, 13 anos antes da sua morte, 354 a 430. Então, ele se vira para esse determinismo. Quando você começa a ler as Institutas, você começa a entender. E detalhe, para que não fique nas minhas palavras, eu quero citar aqui Calvino. Posso? Pode. Olha o texto das Institutas 1, 16, 8. Não há nada mais absurdo do que alguma coisa acontecer sem que Deus o ordene. Então, o ordenar de Deus aqui se aplica a qualquer coisa para Calvino. Até a criança, e eu vou repetir, não é pessoal, é uma questão de ideias, teologia, pensamento. Nessa visão, até o estupro de um vulnerável é decreto ou determinação de Deus. John Piper, um dos grandes expositores batista, porém calvinista, do calvinismo mundial, ele declarou que o ataque às torres gêmeas, após o ataque, ele declarou que isso foi ordenado, arquitetado por Deus. Isso aqui tem uma incoerência bíblica, porque a ação de Deus no mundo sempre é para o bem da humanidade. Agora, o que traz o juízo de Deus é o pecado da humanidade. Palavras de Calvino, John Piper, calvinista, e assim consequentemente. 7 minutos agora, né? Eu falei 3. Eu vou já deixar uma pergunta, até para que o senhor quiser já ir pensando, porque eu creio que seja mais por um desconhecimento do que por uma desonestidade, não da parte do Senhor, mas daqueles que usam esse termo determinista. Por quê? Quando acusam Calvino, ou os calvinistas, ou os reformados de serem deterministas, eles estão usando o termo, mas com o conceito do fatalismo. Mas quem falou aqui foi Calvino. E eu não discordo dele. Eu estou citando a fonte. Agora a pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse depois que eu terminasse aqui a minha fala, claro, se o senhor quisesse, é qual é a diferença de determinismo e fatalismo? Porque existe uma grande diferença conceitual nessas duas coisas. Segundo apontamento. Interessante como a gente usa alguns teóricos a bel prazer, né? Quando convém, quando não convém. Foi citado Agostinho, mas quando Agostinho fala do livre-arbítrio, ele é o teólogo. Mas quando diz respeito a questões do mal, ele é chamado de maniqueísta. Calvino cita Agostinho de forma contrária também. Mas 400 vezes. O que seria o mal para o senhor? O mal, ele não é uma essência e nenhum ente. Quem disse isso? O mal, ele é uma essência, é uma privação do bem. Quem disse isso? Agostinho, C.S. Lewis. Exatamente. Então, perceba que... Então, entende que o mal não é uma pessoa. Olha como é complexo, eu não gosto de simplificar as coisas. Se o mal, segundo a definição, que eu concordo, que não é completa, mas eu concordo que o mal é a ausência ou restrição do bem, pergunto, o matar é mal? O matar, sim. Mas e quando Deus mata? Então, quando Deus mata, é uma consequência do pecado do indivíduo. Romanos 6:23. Só uma consequência? Todos pecaram e destituídos estão... 6:23. Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. E quem foi a origem primária da condenação? A origem primária da condenação,
o mau uso do livre-arbítrio do a homem. origem primária Porque foi se Deus Adão, estabelecer uma ordem pastor, que foi reverendo, transgredida. o texto que o senhor acabara de ler, ressaltando a importância de Adão no paraíso, que é o livre-arbítrio perfeito, ele teve a sua consequência. Mas se Deus não tivesse estabelecido um pacto com o homem ali, Deus não estabeleceu haveria queda. regras. Exatamente. Então ele é a origem. Ele é a origem do que eu perguntei ao Senhor. Pastor, é muito perigoso. Eu sei que a gente não pode defender que Deus é o autor do mal moral, mas o Senhor negar veementemente que Deus ele é a causa, sim, direta do mal que nós definimos como mal moral, é que, inevitavelmente, o senhor pode cair numa teologia aberta, em que Deus é meramente espectador. Quer ver um exemplo? De forma alguma. Se Deus ele é simplesmente alguém que age movido a ações, ou seja, ele é alguém que só reage, que tipo de Deus é esse que, segundo a palavra de Deus, faz tudo conforme o seu querer? Operando Deus, quem impedirá? Ele não pode ser visto com esta visão humanista de que nós somos o centro da história e somos nós que conduzimos a história. De forma alguma. Nós entendemos, pelo menos os reformados, até um termo que é mal compreendido, mas eu vou usá-lo aqui, nós estamos no grande teatro de Deus. Ou seja, Deus escreveu a história e, pelas causas contingentes, somos responsabilizados e harmonicamente o decreto. Quer ver um exemplo? Deixa eu tentar. Eu sei que a analogia é muito difícil, né? É muito difícil de trazer ou equiparar as verdades bíblicas, mas eu vou me arriscar. Se eu digo assim ao meu filho, Tiago, tem um filho chamado Tiago, não suba a escada que você vai cair. Eu estou não só prevendo, mas me coloco na posição, me perdoe aqui, né? Na posição de Deus. E eu vejo que ele está subindo, que ele vai cair. E eu deixo que ele caia, porque eu tenho o poder de impedi-lo, mas não impeço. De quem é a responsabilidade primária da queda? A responsabilidade primária? Isso. Sem sombra de dúvidas, a criança que deixou ir. A criança se manifestou, a criança foi inclinada a subir. Me perdoe a contradição, mas eu não vou usar nem argumento teológico, mas sim filosófico, tá? Causa primária é Deus, que tinha o poder de impedir e não fez. Por isso que todas as causas partem de Deus. Ele foi a causa contingente. Então, naturalmente, Deus é o autor do mal. Não, isso é uma inferência, talvez por um silogismo equivocado que o senhor está formando, não, está mas levando essa consideração. Se a pessoa entende que o mal aconteceu, a pessoa não é a origem. Eu devolvo a pergunta. Deus, vou usar o dilema que o senhor começou de Epicuro. Deus é todo-poderoso, sabe todas as coisas. O senhor concorda com isso? Ele tinha o poder de evitar o mal, através ou impedindo a transgressão, e não o fez. Isso o faz o autor do mal? Não. Então, eu respondi a sua pergunta. E eu te falo outra coisa. No pensamento calvinista, isso é Calvino. Se você quiser rasgar a parte de Calvino e entrar num pensamento bíblico... Não, mas eu não estou defendendo aqui Calvino, porque se a proposição fosse, né? Eu parto de uma ideia, mas eu, assim, pastor, com todo respeito, a base Calvino diz isso, concordo, ele diz. Até a questão do estupro, ele usa este mesmo exemplo. Que é um absurdo. Eu já li diversas vezes e continuo relendo para que eu continue aprendendo. Que é um absurdo? Agora, depende. Em que sentido? Pergunto, a permissão de Deus não caracteriza um decreto? A permissão de Deus... Onde estava Deus quando alguém foi estuprado? Onde estava Deus? Onde ele sempre está, na sua soberania eterna. Isso. Agora, Espera um pouquinho. Ele tinha o poder de impedir? Tinha um poder de impedir? Com toda certeza. Alguém o impediu de impedir? Mas a sequência que o senhor está falando, com muito respeito, não diz ao contexto que nós estamos tratando. Mas o senhor trouxe para esse assunto do estupro. Eu trouxe porque Calvino, que é a base do calvinismo, eu estou errado. Não, mas na verdade, não sei se foi essa a intenção, mas o senhor está talvez levando os ouvintes a confundir o que nós estamos discutindo. Não, eu estou discutindo que Deus é o autor do mal natural. Aí o senhor, na discussão, trouxe o exemplo de Calvino do estupro. É por isso que eu fiz uma pergunta retórica ao senhor. Por que eu não... Onde estava Deus? Eu não defendo que Deus é o autor do mal moral. Mas eu não posso negar que o Todo-Poderoso, Quem determinou o Deus estupro? Aliancista... Oi? Quem determinou o estupro? Quem determinou o estupro para o senhor? Não, estou perguntando para o senhor. Agora, eu respondi Deus não duas vezes. determinou o estupro, mas eu pergunto, se ele tinha o poder de impedir e não fez... Ele é o Todo-Poderoso. O filósofo iluminista Hutt, ele trata a respeito disso. Deus é todo-poderoso? É. Se é, por que permite o mal? E se permite o mal, ele é maléfico. Porém, essa questão é a consequência
da escolha ou do livre-arbítrio do ser humano. O que seria o livre-arbítrio inclinado para o pecado? O estupro, dado a sua evidência, ele nunca foi primariamente escolhido ou determinado por Deus. Porque Deus, na sua essência, e não podemos, os atributos de Deus, eles são iguais, dentro da sua soberania, e nada ultrapassa isso. A sua bondade não ultrapassa a soberania, e a soberania não ultrapassa a sua bondade. Deus, na sua palavra, afirma que nele não há trevas alguma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Então, nessa questão, a essência do mal, no sentido praticado, se dá pelo exercício, ou mau exercício, do livre-arbítrio e a consequência. Porque se eu pegar e colocar que Deus é primariamente esse autor de forma indireta, como o senhor quer dizer, porém Calvino já declara que esse decreto é horrível. Nas Institutas, Calvino fala isso, ele não sabe explicar. Ele diz mas espantoso. Espantoso, horrível. Não diz terrível, ele diz espantoso. Espantoso, horrível, depende da tradução, porque também o livre-arbítrio que aplica nas Institutas, no século XIX, mudou para livre agência, o senhor sabe muito bem disso. Então, nessa questão, o que nós temos aqui? Uma dificuldade, porque o pensamento determinista, vez ou outra, independente da ação, vai voltar para Deus como autor. Lembrando, mas essa não me que é a grande questão. A diferença do determinismo e fatalismo, porque aí, aqui vai estar o ponto. Então, 1 minuto para você fazer suas considerações, para a gente ir para o intervalo, Tiago. Mas já? Não, tá. Você quer que ele responda, então? Porque assim, Tá com base nisso que eu vou tentar, né, apresentar uma contra-resposta. Então vamos lá. Muito bem. Determinismo e fatalismo. Como é que você entende as palavras aí? O determinismo, o senhor fala na visão arminiana ou calvinista? Como o senhor compreende, para ver que a gente está falando as mesmas coisas. Né? O determinismo em si, ele precede a ação humana, na visão clara. Agora, o fatalismo... Seria mais ou menos a ideia do Romanos? Qual? Agindo Deus, eu vou parafraseá-lo, né? Romanos? Não, Romanos não, desculpa. Eu ia usar um outro texto agora. Quando Deus fala assim, operando Deus, quem impedirá? Isaías 43, Isso. versículo 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu usar Romanos 1, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Qual é o contexto? Libertação de Israel. Eu só estou perguntando se é essa a ideia que o senhor está trazendo de uma contexto ação imediato, anterior. Libertação de Israel. Tá. E isso foi, Isaías capítulo 43. Foi decidido no tempo ou na eternidade? Só para responder, porque eu não posso, com muito respeito ao reverendo, pegar um texto isolado e em um minuto fazer a resposta. O texto de Isaías 43... Mas é muito simples, se a decisão de libertar o povo foi dada na história ou na eternidade. Na eternidade. Então é só isso que eu queria saber. Por que na eternidade? Porque Deus, na sua presciência, já sabia a corrupção de Israel. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Oi? Então isso é um determinismo. Eu não colocaria um determinismo, porque o determinismo, ele se como aplica... que a gente muda o conceito da palavra? Só porque o determinismo? Porque o determinismo do calvinismo, ele se aplica do macro para o micro, todas as ações. Se eu pegar a libertação foi do macro e fazer para o micro assim, ou do micro para o macro? Só para concluir, se eu pegar esse celular e fazer assim, no pensamento calvinista rígido, Deus já havia decretado e nada do que eu fizesse faria diferente. Eu nunca li isso. Pastor, me perdoe, mas a maioria dos calvinistas... Me apresente uma literatura. Então, a literatura que nós temos aqui, a própria de Calvino fala sobre isso. Desde o macro até o micro. Do macro para o micro, sim. De 1500, micro para o macro, nunca. Eu dou até 1536. Isso é humanismo. Quem faz isso, com todo respeito, são os arminianos, que dizem que são as ações humanas que levam Deus a agir. Nós fazemos o inverso, pastor, de forma com todo respeito. Alguma. Tanto é que, quando nós temos a questão da livre agência, ou como vocês pregam livre agência, nós temos, por certo, o livre-arbítrio da ação, porque Deus não trata o indivíduo como a libertação, robô. Então, foi determinismo ou não? Foi decreto, porque Deus decretou o povo de Israel. Então, todo decreto acompanha... Ele é um Deus determinista. Oi? Então, Deus é um Deus determinista. Para o calvinismo, sim. Não. O senhor falou que a libertação foi determinação de Deus. Não, falei que foi decreto antes da criação. O determinismo no Calvino... Segundo a sua concepção, não é ação de Deus antes do Determinismo no Calvino é eu fazer assim com a mão o que ele vai e Deus falar determinou. É que foi na eternidade, mas baseado na presciência, não no Sem sombra de dúvidas. Mas que tipo de presciência? Porque o povo não estava arrependido lá no deserto? Mas a presciência pressupõe o que acontece no futuro sem nós sabermos. A presciência de Deus.
pressuposto que a nação de Israel iria ser concluída. Ou Deus é pego de surpresa? De forma nenhuma. O calvinismo jamais. Sabe o que acontece? A grande problemática é que a presciência ela é um subnicho da onisciência. A onisciência aplica ao pré-conhecimento antecipado. Isso, as decisões foram baseadas naquilo que ele já viu na frente. E diferente do calvinismo, Deus elege... decidiu aqui... Então tá bom. Vamos decidiu não, lá. só eu acho que eu entendi, mas falta o fatalismo. É a diferença, qual é a diferença do determinismo e do fatalismo? Então, o senhor falou determinismo, os pormenores. Deixa eu fazer o seguinte. Tá, por favor. Até para quem nos assiste. Me perdoe até Não precisa pedir perdão, não. Faz parte. O fatalismo vai ficar para o próximo bloco. Na sequência, a gente já volta com o Aleph respondendo o que é o fatalismo para ele. Telefone da grade aí para você, código 11 3115 0819. Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Vem para a grade. Anota o telefone, liga lá, tira suas dúvidas, vê os cursos, os modelos, tenho certeza que você vai curtir. Redes sociais da HIT aqui também para você. Vem fazer parte da família HIT e conhecer o nosso conteúdo. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, Vejam Só está de volta. Deus criou o mal? Esta é a pergunta que nós estamos querendo responder. Pastor Aleph Lopes, reverendo Tiago Naruzzi são os nossos convidados. E para você que está ligado aí no programa, o primeiro bloco foi demais, hein? E uma pergunta ficou para a gente iniciar esse segundo bloco. Pastor Aleph, o que é fatalismo por irmão? Muito bem. Para mim ou para o calvinismo? Para o senhor. Perfeito. Eu vou colocar... Na verdade, vou melhorar. Qual é a diferença da sua concepção de determinismo para a sua concepção de fatalismo? Pronto. Muito bem. O determinismo são os pormenores da história. O fatalismo é a consequência da história. Se você for pegar a visão... Então, o fatalismo depende do determinismo. Sem sombra de dúvidas no sentido da escolha. Isso vai se complicar mais. Não, de forma alguma. Sabe por quê? A doutrina fatalista, segundo o pensamento aqui, segundo a qual a vontade e a inteligência humana são importantes para dirigir o curso. O senhor está dizendo, em outras palavras, que Deus depende de coisas pormenores para agir e dirigir a história. De forma alguma. Segundo a sua concepção. Que eu não concordo que seja essa distinção. Determinismo e fatalismo diferente do decreto. Mas o senhor, só para te lembrar, só para lembrar o senhor, desculpa, só para lembrar o senhor disse que determinismo é decreto. E agora está dizendo que não é mais decreto. Não, eu disse que o decreto, o determinismo, é a consequência da história, mas o decreto é a soberania de Deus ao curso da história. Sabe o que é decreto? O decreto, basicamente, todo decreto em Cristo é para a salvação. Tanto é que Efésios capítulo 2 fala... Jesus morreu pelo decreto de Deus? Com toda certeza. Então, Deus, ele trabalha pelo determinismo. Ele dirige a história pelo determinismo ou não? Já falei. Quem fala determinismo é o calvinismo, não a nós outros. Eu estou buscando uma harmonia com a definição que o senhor trouxe de determinismo. Eu respondi determinismo, mas a diferenciação. Ou eu não estou conseguindo entender, mas está desarmônico isso aí. Então, a questão do determinismo é os pormenores da história. Tanto é que... Então, são os pormenores agora. A morte de Cristo é pormenor. É porque é difícil. Não é central eu vou responder, aí no caso o senhor fica cortando me perdoe, respeito, então, aí não tem um raciocínio lógico. Por quê? Senão vai pegar os cortes, aí vai ficar uma coisa mais alongada, com muito respeito, lógico. Então, o determinismo calvinista, acredita... Não, pera. Esquece o calvinismo. Sabe por que eu estou falando? Porque eu cheguei nesse contraponto por causa da deficiência relacionada a atribuir a Deus o primário do mal. Isso acho que ficou claro. Tá? Mas, por exemplo, no arminianismo, usa a palavra determinismo? O arminianismo, em partes, não. Não. Essa que é a realidade. Então, assim, já é uma coisa que por quê? Para ele não faz sentido. Mas ele usa para dizer que Jesus morreu pelo decreto, que segundo ele é determinismo. Não, de forma seria alguma. decreto e não determinismo. Eu falei a diferenciação. Tá, então decreto é diferente. Reverendo, eu falei decreto é algo soberano. O determinismo, no curso calvinista, é os pormenores da história. Deus decretou que Jesus ia morrer. Tá. E determinismo são os pormenores.
pormenores. Tá. Isso, E o porque, por fatalismo? Na exemplo, visão calvinista. No seu caso, vai falar que Judas foi escolhido para Mas você vê, lá. ele, No caso dele, vai falar que essa é a poderia ser outro. interpretação dele do Não precisava ser calvinismo. Judas, não é isso? Exatamente, Ó, exatamente. Mas a morte ia E tanto é que acontecer. o próprio Cristo declara o Certo. filho da perdição. Isso, não. Eu acho que é para entender. Zeca, Vai, eu só vamos estou lá. sendo enfático assim, por quê? Porque, de fato, essa é a compreensão equivocada que as pessoas fazem do calvinismo. Por isso que eu estou insistindo na ideia do Isso, mas eu qual é a citei Calvino. diferença do determinismo Eu entendi. Citei para o Calvino, fatalismo. porque eu acho Não, que mas ok, mas a interpretação que se faz de Calvino não leva em consideração a distinção. Eu vou usar agora termos que têm que ser rigidamente definidos para que a gente leve o povo a uma conclusão exata. E era isso que eu ia concluir. O que eu estou entendendo do Tiago, pastor Arif, Agora é que posso ele falar? quer... Não, claro, vai falar. Que você ou põe na sua interpretação ou até exclui. Então, por exemplo, se você falar assim, ó, Tiago, determinismo eu não tenho no meu vocabulário teológico. Nós acreditamos Não sei o que piamente que Deus, ele decreta. Isso é bíblico. Tanto é que na geração diluviana, Deus decretou, enquanto a terra existir, haverá calor, frio. Isso, Então, o macro. Então, o macro sempre... Decreta o macro, o grande, por exemplo, aquilo que a é morte grande. de Cristo, que é o Exato. exemplo que a gente citou. Aquilo- Agora, como isso vai acontecer, aí é... Esse é o ponto que eu estou tentando fazer a distinção. Mas Aí vamos entra lá. na questão que nós defendemos o livre-arbítrio, Isso. tratando da resposta bíblica nos pormenores da própria Sagradas Escrituras. Tanto é que o próprio Deus, ele instiga, o texto que o senhor usou no começo, contrapõe contra a visão calvinista em todo sentido. não Pelo lembro qual fato, texto. Se vocês colocam uma condição... de Levítico. Mas eu uma expliquei condição. pela analogia da surdez. Mas a analogia... Quem é capaz de ouvir as orientações de Deus? Por exemplo, nós, reformados, o Zeca vai se lembrar disso, Calvino vai dizer que existem 3 usos da lei. Um desses usos serve apenas para o crente. E eu posso por onde falar? ou pelo meio pelo qual ele vai santificar e dirigir o seu povo. Respondendo essa pergunta, o senhor acredita que o indivíduo em pecado pode responder a Deus? Não. Por que Caim respondeu a Deus? Para a salvação? Exato. Não, mas- O pecado está posta à porta do seu coração. Escolhe o bem. Isso. Então, essa é a questão. É aquela mesma analogia da surdez. Mas Caim já estava morto nos pecados? Mas ele estava representado em Adão. Foi responsabilidade dele. Como é que Deus, então, assim, conversa com o camarada responde a Deus, sendo que ele está em pecado? Então, nós entramos nessa função mas da daí- graça preveniente. É porque assim, pastor, Mas aí não é para nós é outro mais aspecto. simples. Eu até entendi o que Sabe o por quis quê? dizer. Que... Eu vou falar que não é outro aspecto, porque... Assim, pode falar, desculpa. Que quem está em pecado, Deus não vai se manifestar no pecador ou tratar direto Ou com ele. tratar Mas aí- diretamente. Aí, por que nós falamos isso? Porque o pensamento literal calvinista rígido, Sim. não que é o caso do senhor, assim, eu acredito que não seja, ele declara que Deus não trata com o pecador por causa da natureza caída. Posso tentar explicar essa distinção para que a gente, ou para que os ouvintes Espero que tenha entendam entendido. Não, que nós não temos problema com determinismo, desde que as pessoas entendam o que isso significa. Basicamente, de maneira muito simples, me perdoem aqueles que estudam filosofia, porque eu vou fazer de uma forma muito simples, tá? Por conta do tempo. Então, a grande diferença. Determinismo, Deus decreta, mas leva em consideração as causas contingentes. Ele não anula as A causas presciência. contingentes. Presciência? Determinismo. Agora, o fatalismo, segundo a concepção filosófica, é quando algo acontece por um decreto que não necessariamente é de Deus, porque eles não trabalham com Deus, mas que não leva em consideração causas contingentes. Então, se vocês entenderem dessa forma que determinismo é Deus decretando as coisas, mas em harmonia com as causas contingentes, eu não tenho problema algum de vocês me chamarem de determinista ou de alguém que adere a essa postura. Por quê? Porque, exatamente, o homem é responsável pelos seus atos. Agora, se o pastor quiser, em um outro momento a gente pode discutir como harmonizar essas coisas. A Bíblia vai mostrar as duas coisas. Talvez esse seja Olha que seja interessante um aqui nos dilema maior. comentários, não sei quem é, Samuel Ribeiro falou que cria espantalhos. Eu queria dizer, não Samuel Ribeiro, diretamente... meu querido. Agora não põe o Samuel nessa Não é espantalho. Mas eu não li aqui, mas com toda certeza, Não é eu conhecendo, espantalho. eu creio que não O que eu tenha se estou dirigido falando, ao Senhor. Não, sim, o que eu sim. estou falando é o que as institutas dizem. Quando nós criamos a interpretação das institutas da religião cristã, volume 1, aqui nós temos uma clara evidência que
no pensamento determinista, em especial agostiniano, precedido do maniqueísmo, Calvino fala sobre isso. O que seria isso? A dualidade. O que seria o maniqueísmo, pastor? O filósofo Mani, terceiro século. Não, o que seria a essência do maniqueísmo? O maniqueísmo trata a respeito da natureza má. Essa natureza má é corrompida. E sabe o que acontece? Senhor, me perdoe. Isso não é maniqueísmo. O que nós... O senhor está levando uma definição equivocada. Maniqueísmo são dois polos distintos, bem e mal, que têm autonomia em si. Maniqueísta é mais próximo a uma visão que não leva em consideração o decreto. Isso é maniqueísmo. Nós não defendemos o maniqueísmo. Não, eu estou entendendo a sua visão. Não estou falando que é o maniqueísmo. Mas a fonte que Agostinho pega no pensamento... Numa primeira 400, fase. Sim. Porque depois, inclusive, ele vai despersonificar o mal. Ele vai dizer o seguinte, o que ele vai dizer? O senhor mesmo usou a definição dele. Então, olha como é incoerente. O senhor usou que o mal é o quê? Uma restrição ou privação. Então, percebam que não existem dois polos distintos, que isso se caracteriza maniqueísmo. Só existe um. Tanto é que nós temos aqui uma definição interessante de C.S. Lewis, o pensador de Oxford, que trata a respeito dessa privação do bem. O que seria isso? Ausência. Agostinho, interessante ressaltar, voltando à questão do texto, do debate, o tema em si, só para entrarmos já no assunto pormenor. Tanto é que Agostinho faz uma analogia em relação ao mal. O mal não fora criado por Deus porque não é uma criatura, mas é uma ausência do bem. Agostinho faz uma analogia de uma cerca, o senhor bem conhece. Há um buraco na cerca. Aquele buraco é o quê? É a cerca? Não. Mas aquele perímetro é a ausência da cerca. Então, naturalmente, o mal em si é a ausência da bondade de Deus pelo mau uso do livre-arbítrio humano. E aonde tem maniqueísmo nisso? Então, o maniqueísmo é o determinismo. Com todo respeito, o senhor está confundindo os termos. Por favor, me elucide. Porque maniqueísmo nada mais é do que dois bem e mal que não coadunam no mesmo ser, pessoa ou entidade. Inclusive, são autônomos em si. Para nós, o mal, em diversas vezes, inclusive no mal natural, é algo que está a serviço de Deus, seja para punição, seja para redenção. Eu concordo. Então, não há maniqueísmo, nem na concepção agostiniana, mas não é originário em Deus. Tardia, muito menos na concepção calvinista. É a permissão, porque Deus trabalha com a permissividade. Agora, as causas contingentes aplicadas ao calvinismo, em si, Calvino, é bem preocupante, porque Calvino não fala sobre essa questão propriamente. Eu estou sendo bem enfático, porque, de certa forma, nós somos formadores de opinião. Muitas pessoas vão ouvir o que nós estamos falando e muitos deles não vão buscar nas fontes primárias. Sim. Então, eu não posso, aqui como não um defensor de Calvino, mas da tradição reformada, deixar que os ouvintes levem para casa a ideia de que a Calvino era maniqueísta. Muito pelo contrário, muito menos Agostinho na sua fase tardia. Mas por que Calvino não é maniqueísta e Agostinho é pelagiano, sendo que ele combate o pelagianismo? A gente tem que respeitar os teóricos no seu tempo. Por exemplo, não só Calvino, mas vamos falar de Agostinho, ele amadureceu. Quantas fases os teóricos ou os estudiosos de Agostinho dividem a sua vida? 2. 4. A que eu sei, a principal 2, antes e depois. Por isso que eu digo, essas divisões que são mais generalizantes não levam em consideração... Isso é difícil, até... E quando eu falo Isaías, 2... Né? Exatamente, mas aqui é um único autor. 3, Isaías 4. São 4, eles vão dizer que são 4 autores distintos, né? Mas tem estudos lá que os caras vão dividir em 40, em 50, em um monte de coisa. Eu digo isso porque ele se retratou de... Existe um livro que ele vai chamar de Retratações. Final da sua vida. Isso. A gente tem que contextualizar o teórico no seu período, porque eu posso dizer, Agostinho foi isso, tá? Em que fase da sua vida? Eu estou usando Agostinho numa fase tardia. Então, se você disser no início ele foi maniqueísta, ele mesmo diz em Confissões. Mas quando Agostinho trata a respeito do livre-arbítrio, ele era o quê? Em que fase? Na primeira fase. Depois ele se retrata. Então, aí que tá. Aí entra na mesma questão dele. Uma hora pega e a parte olha que coisa agostiniana, que é benéfica ao calvinismo, e extrai ou exclui a parte que ele trata que o ser humano tem livre-arbítrio. Inclusive, ele renega o livre-arbítrio porque ele vai fundamentar... Então, quer dizer que a retratação dele nega a teologia anterior. Mas se ele mudou, pastor, não nega. Mas quando ele pega contextos bíblicos para aplicar... Não sei.
Essa é a questão, Eu entende? não sei porque eu também já fiz. Uma vez já citei um teólogo que abandonou a fé e o professor falou que eu não podia citar porque o teólogo já tinha abandonado a fé. Mas eu falei, mas ele escreveu. Mas ele escreveu, é o que ele pensava naquele momento. Né? Eu concordo. Depois ele falou que não era, mas naquela hora eu achei bom. Mas o professor falou que não era para usar, não. Sabe o que não é para usar? Paulo Romero, inclusive. Tem que pegar o que é crivo bíblico. Crivo bíblico. Se o que ele falou está na Bíblia, permanece constantemente. Claro. E o que Agostinho falou, permanece bíblico. Na fase do livre-arbítrio. Eu vou precisar encerrar. Parte 2 desse? Pode ser também. Vocês estão demais, cara. Vocês estão demais. Está determinado, hein? Eu vou falar com a Angélica acertar para vocês serem comentaristas. E olha que essa determinação não está vindo de coisas macro, mas de micro. Eles não param, cara. Eles não param. Ó, 2 minutinhos para cada um aí para as considerações finais, conclusões, e aí a gente encerra, chama o intervalo. A gente encerra o programa de hoje. Reverendo Tiago começa... depois o Aleph. E aí, Angélica, já fica aí, prepara a agenda, abre a agenda e vê aí quando é que os meninos podem voltar. Vamos lá, Tiago. Bom, vamos lá. Quero mais uma vez, então, agradecer, né? Como sempre, é um prazer imenso, sempre respeitoso, embora alguns momentos mais acalorados, mas lembrando que sempre respeitamos. Eu respeito muito o pastor. E aqui eu vou fazer um papel de advogado, tá? Não posso estar sendo não tão justo com o que eu vou dizer, mas vou partir de pressupostos, tá? Eu, conhecendo o reverendo Samuel, não acredito que ele tenha se referindo ao pastor, porque ele é muito educado, né? Sim. E se foi também, talvez foi no calor da emoção, ele vai ter momentos para... A Angélica soprou aqui que ele estava conversando, que ele estava falando com alguém lá do chat. Pronto, tá? Porque eu espero que um dia o senhor o conheça, é um grande amigo, e ele é uma pessoa muito educada também. Sim, perfeito. Então, será uma honra. só esse... e mandar um abraço pro Marcelo, eu acabei abrindo aqui, é um jovem que nos acompanha pela rede, também um grande abraço. E clamar aqui que nós tenhamos a segunda parte. Essa vai ser minha conclusão, para que a gente termine esse assunto aqui. Sim, boa. Vamos deixar na segunda parte. Quero aproveitar, já mandar um abraço para todo mundo que está lá no YouTube também, que nos acompanha ao vivo as nossas transmissões. E se você que nos assiste ainda não está inscrito lá no nosso canal, vai lá no canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, que você vai acompanhar ao vivo as nossas gravações, tá bom? A gente continua normal aqui na HIT, na TV, a partir das 23 horas. Mas aí você acompanha ao vivo lá. Normalmente... 10 da manhã e 11 da manhã tem transmissão ao vivo lá. Mandar um abraço para a Suzana, que também está lá no chat, lá nos acompanhando também, e parece que ela que estava envolvida lá no debate do chat, que não era o nosso debate aqui. Vamos lá, pastor Aleph, 2 minutos. Muito bem. Primeiramente, agradecer mais uma vez a gentileza do programa Vejam Só por me convidar. Eu que não sou digno de estar aqui sentado. Deus abençoe também o Zeca, toda a Angélica, reverendo Tiago Naruso, um carinho. Que Deus abençoe abundantemente. Em suma, temos por certo que Deus, ele é o sumo bono, que significa dizer o supremo bom. O texto bíblico que nos expressa por que Deus não é autor do mal, para que o telespectador conheça. Deus não é autor do mal pelo simples fato. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é luz. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 15. Deus é justo, Salmo de número 7, verso 11. Deus é bom, no texto de Salmo de número 34, verso de número 8. E Deus rejeita o mal, Tiago 1, 17, que dele provém toda a bondade infinita. Que Deus te abençoe de uma maneira especial, permanecemos em Cristo. Amém. Obrigado, pastor Aleph, pelo carinho, pela atenção com o programa. Desculpa as privilégio. Desculpa o enfático. Faz parte e... saudável, acho que foi super... Não precisa de desculpa nenhuma. Perfeito. Em breve, os meus irmãos estarão de volta aqui. Eles já estão na parte 3 das crianças, o que acontece com as crianças quando morrem. Já vão para a parte 2 de Deus criou o mal. Vai render o debate entre eles aqui, mas tem sido bem, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar o resultado na tela. E parece que o Tiago perdeu na enquete de novo. Vamos ver lá como é que ficou. Deus criou o mal. O mal faz parte da criação de Deus? Essa pergunta certinho. Vamos lá. 13% responderam que sim. Deus criou o mal com um propósito específico. 61% que não. O mal surgiu como uma consequência do pecado. E 26% no mistério. Posso só fazer uma defesa rapidinho? Pode. Essa proposição... ela traz uma... De fato, se fosse essa proposição, eu diria, não, ele não criou o mal nesse sentido, tá?
Por quê? Porque eu também entendo que ela é consequência do livre-arbítrio. Só fazer esse ajustezinho. Então você não perdeu, então. Você ficou na Mas dá tempo de trabalhar na parte 2. Eu vou a resposta readequar. que ganhou, então. Então tá bom. Saiu bem, então. Você também ia fazer alguma Ausência. Ausência. Então tá bom. Ausência daquilo que é bom. Tá bom. E 26% no mistério. Eu tô gostando do pessoal nesse começo de ano aí. Tá todo mundo misterioso. Todo mundo no não sei. Eu tô gostando de ver, com humildade. A gente tem que aprender que é difícil. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.